Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está lá no Evangelho de João, capítulo 14. Vou falar de algumas coisas que já foi falado aqui, mas que eu quero simplesmente trazer à memória dos irmãos. Capítulo 14 do Evangelho de João, do verso 15 ao verso 21. Diz a palavra do nosso Deus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis. Você pode dizer amém a isso? Porque Ele habita convosco, estará em vós. Aleluia. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Aleluia. Pai, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor trate conosco. Não permita que eu venha atrapalhar essa ministração, mas sim que o Teu Espírito traga a revelação da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de poder ouvir a Tua voz. Fale conosco, Espírito Santo, pois te damos total liberdade. E não damos liberdade a nenhum outro espírito falar aqui, ou sequer se manifestar nesse lugar, porque esse lugar é santo, esse lugar é consagrado ao Senhor. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Aleluia. Amados, a igreja em si, eu percebo que ela não tem um conhecimento como deveria ter, um conhecimento sobre a pessoa do Espírito Santo. E quando eu falo igreja, eu não estou falando da denominação A, denominação B, eu estou tratando do indivíduo. Muitas pessoas não conhecem a pessoa do Espírito Santo, e não conhecer a pessoa do Espírito Santo nos torna uma igreja vulnerável, nos torna uma pessoa medíocre, por não conhecer essa pessoa fantástica que é a pessoa do Espírito Santo. E eu repito, eu estou falando do indivíduo, eu não estou falando de uma instituição, eu não estou falando de uma igreja, da igreja A, da igreja B, que tem um CNPJ, que tem uma placa denominacional, mas eu estou tratando do indivíduo, a igreja enquanto indivíduo, que somos nós. Você é a igreja? Nós somos a igreja de Cristo. E essa palavra espírito, ela vem de uma palavra chamada pneuma. Então quando a gente fala assim, eu vou estudar sobre o Espírito Santo, eu vou estudar pneumatologia, ou seja, o estudo do Espírito Santo. Essa palavra pneuma, é daí que vem o nome, a palavra pneu, né? A gente olha a palavra pneu, a gente acha que ele é pneu por causa do que o reveste, que é a borracha, mas não, ele é pneu por causa daquilo que tem dentro dele. O que tem dentro do pneu, irmãos? Tem vento, né? Tem ar, tem um sopro, tanto que o Espírito Santo, ele é conhecido como vento. A gente louva aqui vento, sopra Espírito Santo, como vento do Espírito Santo. E se há uma doutrina que mais causa divisão na igreja, essa doutrina é a pneumatologia, é a doutrina do Espírito Santo. Como isso causa divisão no nosso meio, irmãos? Como isso traz problema no meio da igreja? A falta de conhecimento do Espírito Santo, ele vem dividir a igreja, não o Espírito em si, mas sim a falta de conhecimento do Espírito Santo. Nós precisamos entender qual é o ministério do Espírito Santo, porque o ministério do Pai é o ministério de criar, Ele criou. Qual é o ministério do Filho? O ministério do Filho é redimir,
né? É salvar. Esse é o ministério do Espírito. E o ministério esse é o ministério do Filho. E o ministério do Espírito Santo é o ministério de consolar. É o ministério de unir. É aquele que veio para nos unir, para trazer a comunhão, para trazer a unidade. E aquele que veio para trazer a unidade, quando mal interpretado, é o que mais nos divide. Não há nada que divida mais a igreja, irmãos, do que a pessoa do Espírito Santo quando não entendida. Ele vem causar divisão. Nós não nos suportaríamos, presta bem atenção nisso, nós não nos suportaríamos por muito tempo se não fosse a pessoa do Espírito Santo. Sabe por que nós nos suportamos? Por causa do Espírito Santo que habita em nós. E é isso que nos faz, querido, nos unir. É isso que nos transforma, eu digo que num purê de batata, né? Nós somos, e não dá para identificar, não é que nem um monte de batata frita que você identifica o fulano, o Espírito Santo ele veio para nos unir, para trazer a unidade no meio do corpo. E esse Espírito, quando mal interpretado, ele vem trazer divergência no nosso meio. O Espírito Santo que veio promover a união. Você crê que o Espírito Santo veio nos unir, irmãos? Ele veio nos unir. Ele não veio separar, ele não aceita essa separação, porque um é assembleano, porque o outro é batista, porque o outro é nova vida. Não, isso não é um projeto do Espírito Santo. O projeto do Espírito Santo é unir a igreja como um todo, como um único corpo. Há uma só fé, um só corpo, amém, queridos? Um só batismo, um só Senhor e um só Espírito. É um só. Nós não somos povos divididos, nós não podemos entrar numa guerra espiritual por um mau entendimento da pessoa do Espírito Santo. E é isso que nós mais vemos acontecer. Esse Espírito Santo que tem por ministério unir, quando mal interpretado, irmãos, como causa problema dentro da igreja. Eu já participei de reuniões que o problema, abre e fecha aspas para o problema estava no Espírito Santo. Reunião que os irmãos, eles criavam uma polêmica por causa da pessoa do Espírito Santo. Porque pensa bem comigo, irmãos, nós enquanto igreja, eu digo a igreja num sentido geral, eu digo a igreja que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, a igreja cristocêntrica, essa igreja, nós concordamos em quase todas as coisas. Nós concordamos que há um só Senhor, um só batismo, um só Deus. Nós concordamos que o Espírito Santo é Deus, que Jesus é Deus. Nós concordamos com a Trindade, nós entendemos a Trindade. Nós entendemos que não são três deuses, que são um só, que é um só. Nós entendemos isso, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo isso nós estamos de acordo. Mas quando a questão é o Espírito Santo, aí entra a divergência, aí vem entrar a divisão. E o que mais nos divide? Qual é o dom que mais divide a igreja? Você pode dizer? Línguas. É o que mais divide a igreja. É o dom que mais divide, porque quando mal entendido, que eu já preguei sobre isso, eu não vou entrar nessa questão de novo, eu preguei 2 cultos seguidos sobre o dom de línguas, mas esse dom, ele vem dividir a igreja, porque quando mal entendido, a gente olha para aquele que fala em línguas e acha que ele é o super crente, mas o outro que não fala em línguas, ele precisa se converter. Muitos têm esse pensamento, quando isso não é bíblico, e se não está na Bíblia, é anátema, irmãos. O que não está na Bíblia é uma invencionice humana. Estão entendendo isso, sim ou não? Então nós nos dividimos entre renovados, nos dividimos entre tradicionais, nos dividimos com a igreja que usa coque, a outra que não usa coque,
Você é santa porque deixa o cabelo crescer, a outra não é santa porque corta cabelo, e o irmão é santo porque usa terno, o outro não é santo porque prega de calça jeans, e a gente começa com esses besteróis, nos dividindo. Eu fico pensando, o que seria dessa igreja pregando no meio dos índios? Como seria, irmãos? Como seria essa igreja pregando no meio de um povo que tem um costume completamente oposto àquilo que muitos crentes pregam? Como seria isso? Como seria pregar o evangelho? Já pensou nisso, irmão? Eu fico pensando nisso, eu digo, coitado dos pobres índios, que andam sem roupa, andam nus. Coitado desses povos, como é que eu vou pregar para eles, se eles não estão de terno, não estão de gravata? Então o que vai acontecer com eles? Irmão, vamos pensar um pouquinho, botar tua mente para raciocinar um pouco nessa noite. Algumas divisões da igreja, a gente acha que, a gente tem um costume de dizer assim, a igreja no Brasil está crescendo. Você já ouviu isso, sim ou não? Aí eu paro para pensar se a igreja no Brasil está crescendo ou se a igreja no Brasil está se dividindo. E em meio a essas divisões, nós chamamos as divisões de multiplicação, quando não é. E o que é que vem dividir a igreja? O que vem dividir a igreja é essa má interpretação acerca da pessoa do Espírito Santo. Porque uma igreja crê numa situação, e se a direção da igreja, se a liderança da igreja não crê daquela maneira, então vamos dividir, porque a igreja ela precisa caminhar do jeito que um crê, e não do jeito que a Bíblia interpreta. Aí a gente começa as divisões da igreja. E tão interessante que no meio de uma divisão nasce outra divisão. E a gente vai achando que a igreja está crescendo, que a igreja está se multiplicando, quando na maioria das vezes essas divisões são bem desonestas. Essas divisões, elas são produzidas por um mau caráter, por muita liderança mau caráter. É lamentável dizer isso, mas é uma verdade. Eu dei um exemplo aqui, quando eu preguei sobre o dom de línguas. Eu chego aqui na igreja e começo a criar uma invencionice da minha cabeça. Eu acho que o Espírito Santo me envolve e agora eu tenho que orar deitado no chão com o rosto no pó. Pronto, é essa a direção. Aí vem um, ora junto comigo, vem outro, ora, vem mais outro. Daqui a pouco, irmãos, a igreja ela começa a ficar dividida. De que maneira ela se divide? Aqueles que oram com o rosto no pó e os que não oram com o rosto no pó. Aí a liderança me chama, pastor Paulo, bota a tua cabeça no lugar, meu filho. Que isso? Você parece que o diabo pulou no teu ombro. O que houve contigo? Fala, não, rapaz, você está sem visão. Pastor, o senhor perdeu a visão, porque agora nós temos que orar com o rosto no pó. Irmãos, a partir daí acontece o quê? A divisão. Começa a acontecer a divisão dentro da igreja. Aí eu lhe pergunto, é o Espírito que dividiu? Não, foi o pastor mau caráter quem dividiu a igreja. Você está entendendo isso, sim ou não? Está entendendo a situação? Aí eu crio o ministério. Eu crio o ministério da Igreja Nova Vida com o rosto no pó. Aonde o pastor Paulo vai abrir uma igreja? Lá em Caxias? Não, eu vou abrir em São Cristóvão. Ora, por quê? Porque o pastor mau caráter acredita que no meio da igreja ele vai conseguir arrebanhar 1/3 da igreja, e isso acontece. Estão entendendo o exemplo, irmãos? Sim ou não? Estou falando demais? É isso que acontece. Pronto, dividiu a igreja. Só que lá na minha divisão vai ter outra divisão, e aí a gente vai achando que a igreja está crescendo, está se multiplicando. Irmãos, nós precisamos conhecer um pouco mais a pessoa do Espírito Santo e entender que nós somos um com Cristo. É um só povo, irmãos. É um só povo, é uma só doutrina.
querido, o que a palavra de Deus não disser, o que não estiver escrito aqui, não inventa, é anátema. Está entendendo isso, sim ou não? Eu não posso pegar essa palavra e deturpar e trazer para o meu bel prazer. O que eu acho, isso aqui não é um achismo. A palavra de Deus é igual matemática, irmão. 2 e 2 são 4. Acabou, não tem como mudar. Você entende isso, querido? 2 e 2 são 4. Não é 4,5, não é 3,99, alguma coisa. Não tem. A palavra é assim. Então, quando eu tento mudar a palavra, automaticamente eu estou dividindo a igreja. E o Espírito Santo, ele não veio para dividir, ele veio para nos unir. Essa é a função do Espírito Santo. Os que mais se consideram renovados, irmãos, os que mais se consideram avivados, são os que menos entendem sobre a pessoa do Espírito Santo. Por incrível que pareça, você pergunta a um renovado, por que você fala em línguas? Ele não sabe te explicar. Talvez ele te explique porque ele foi batizado, ele foi revestido com esse poder e agora ele é uma bomba dentro da igreja. Não, tudo bem. Agora me explique o dom de línguas, que é o que mais divide a igreja. Ele não vai saber explicar. Biblicamente não vai ter como explicar. Se ele não tiver direcionado por Deus, ele não vai lhe explicar o que é o dom de línguas, o que é o batismo do Espírito Santo. Por que ele considera um batizado e o outro não? Quem somos nós para julgar alguém, meu irmão? Quem sou eu e você para dizer que o irmão que está ali no cantinho, quietinho, ele tem menos de Deus do que eu que estou pulando, estou vibrando, estou andando igual um avião dentro da igreja? Quem sou eu para julgar isso? Quem somos nós para julgar o próximo? Quem sou eu para julgar uma igreja batista tradicional que canta lá na harpa cristã? Quem sou eu para julgar esse irmão? Quem é você para julgar o assembleano que pula, que grita, que vai, que volta? Quem somos nós? Nós não podemos julgá-los. E nós nos colocamos às vezes como Deus, querendo julgar as pessoas, rotulando as pessoas. Quantos crentes estão deprimidos, irmãos, dentro da igreja, por causa da incompreensão sobre a pessoa do Espírito Santo? Quantas pessoas hoje estão dentro da igreja, vivendo uma vida, posso dizer, infernal, porque estão sendo oprimidas pelos outros. Aqueles que deveriam unir, separam. Nós que deveríamos ser o atraente, nós nos tornamos repelentes, por não entender a pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos conhecer a pessoa do Espírito Santo. A primeira coisa que eu percebo, irmãos, é que Deus, Ele não tem filhos prediletos. Você pode dizer amém a isso? Não tem filho predileto. Não, eu prefiro o meu filho fulano de tal, que esse prega muito, o outro não prega nada. Não. Nós somos o corpo de Cristo. Querido, preste bem atenção. Você pode ser uma falange. Você é tão importante quanto um braço inteiro. Você está entendendo isso, meu irmão? Ah, mas eu não consigo, pastor, não consigo nem chegar lá na frente para orar. Deixa eu te dar um exemplo. Eu tive uma ovelha lá na igreja, lá no Jacaré. Eu tive uma senhora que ela sentava lá no finalzinho da igreja. Ela sentava e ficava quietinha. Acabava o culto, ela levantava e ia embora. Ela não falava com ninguém, ia embora. Todo culto era isso. E aquilo não me incomodou, mas eu queria conhecer mais aquela senhora. Até que um dia, eu chamei uma parenta dela e eu falei, olha, o que acontece com a tua tia, tua parenta? Porque ela não fala com ninguém, ela senta lá no canto, ela fica quieta.
acaba o culto, ela levanta, vai embora, não tem comunicação. Ela, pastor, deixa ela quietinha, porque a minha tia é a que mais intercede pelo teu ministério. Você consegue entender isso? A que mais intercede. Quem sou eu para te julgar, meu irmão? Quem é você para julgar essa pessoa que está quietinha do teu lado? Às vezes essa pessoa que está quietinha do teu lado está cheio de Deus, sabe? Está cheio de Deus, está quietinha, está caladinha, não dá um glória a Deus. Aí a gente diz assim, esse irmão é frio. Depois no final do culto, você me explica o que é ser quente e o que é ser frio, tá bom, irmão? No finalzinho do culto você me explica isso, porque eu tenho 20 e tantos anos de ministério, eu nunca entendi o que é quente ou frio. Sabia, varão? Nunca entendi. O que é quente e o que é frio? Depois você me explica isso. Capítulo 14, verso 15. Vai dizer para nós assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então nós podemos entender, irmão, se não guardar os mandamentos de Deus, é sinal que não amamos. Porque se nós guardarmos um mandamento, a Bíblia diz que aquele que guarda, aquele ama. Portanto, os que amam a Deus, eles guardam. E quem são aqueles que guardam os mandamentos? Eu não deixei, não estava escrito aí, mas vá comigo lá no capítulo 15, não está aí não, tá, irmão? Capítulo 15 de João, vai dizer assim, olha, no verso 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançando no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas o quê? Palavras, os meus mandamentos, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que pedides e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis o quê? Muito fruto, não é o que está escrito aí na tua palavra? E que dê muito fruto. Portanto, queridos, os que amam a Deus, eles produzem frutos. São os frutos que nos identificam. Não são os dons que vão te identificar. Ah não, aquele ali é de Deus porque ele fala em línguas. Bom, e o que não fala? Não, ele é de Deus porque ele tem o dom da misericórdia. E o fruto? Eu quero saber do fruto. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que amam a Deus, eles produzem frutos. Estão entendendo isso? Sim ou não? Isso é entender sobre a pessoa do Espírito Santo. É conhecer um pouco mais a pessoa do Espírito Santo. Aí o verso 16 do capítulo 14, ele vai dizer assim, o verso 15, só para recordar, se me amais, guardareis os meus mandamentos, ponto. Aí verso 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A tua Bíblia tem esse e, sim ou não? Também tem esse e, porque a minha tem. Então esse e é uma condicional. Está dizendo, olha, e o que? Volta no 15. Se me amais, guardareis os meus, e eu rogarei ao Pai. Rogarei por quem? Por aqueles que guardam os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai por você que guarda os meus mandamentos. Esse ajudador, irmãos, ele ficará para sempre na vida daqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus, guarda os mandamentos do Senhor. Portanto, guarde os mandamentos. Ponha em prática os mandamentos do Senhor. Gere frutos na tua vida. Os frutos que estão relacionados em Gálatas no capítulo 5, que fala do fruto do Espírito, ele diz sobre os gomos desse fruto, que ele fala do amor, da mansidão, da bondade, benignidade, domínio próprio. Ele está falando do fruto do Espírito. Não adianta eu falar que sou cheio do Espírito Santo se eu não tenho o fruto do Espírito na minha vida.
Então, para conhecer uma pessoa cheia do Espírito Santo, é só você olhar o fruto. Eu falo para a nossa igreja, porque a nossa igreja, graças a Deus, nós temos uma igreja madura. Então, você que está me ouvindo aí pela internet, né, eu estou pregando para a igreja, para aqueles que entendem essa palavra. Não se impressione, irmãos. Em momento nenhum, você se impressione com a santidade de ninguém dentro da igreja. Não se impressione. Porque aquele ali é santo, ele pula, ele vibra, ele grita, ele tal. Esse camarada é cheio do Espírito. Não se impressione com isso. Se impressione com os frutos. Com os frutos. E esses frutos, eles não são perceptíveis dentro da igreja, mas fora da igreja. Se impressione com aquilo que o outro é lá fora, porque aqui dentro, querido, até o diabo pode ser crente. Se ele colocar um terno, uma gravata e uma Bíblia, todo mundo vai bater palma para ele. A questão é lá fora, é quem eu sou lá fora, quem você é na sua casa, como a sua família te vê, como seus amigos estão lhe vendo, como o seu patrão te vê. É isso que importa. Aí sim, você olha e diz, esse camarada é cheio de Deus. Cheio de Deus. Mas eu sou cheio de Deus aqui, aí chega em casa, é um demônio. Chego em casa, maltrato minha mulher. Você entende, irmão? Aí amanhã, sexta-feira, estou lá com a dona Maria em casa cozinhando feijão, e eu com a dona Joana lá do outro lado. Estão entendendo isso, irmão? Aí diz, cheio de Deus. Dentro da igreja é fácil. Ninguém aqui vai identificar você. Ninguém tem como nos identificar, irmãos. Mas Deus sabe quem você é. Deus sabe quem nós somos, aqui dentro e lá fora. Aqui dentro é fácil. Eu digo sempre, irmão, que aqui dentro você botou a Bíblia, capa preta, debaixo do braço, fez aquela cara de quem está chupando limão. Glória a Deus, aleluia. É crente. O cara diz, é crente. Não é isso, irmão? Olha só, esse é crente, chama até de irmão. Não se impressione com a santidade de ninguém dentro da igreja, irmão. Se impressione com a humanidade dele. Que quanto mais santo, mais humano. Quanto mais humano, menos traidor. Quanto mais humano, mais bom caráter. Então se impressione com isso. Porque Jesus veio ensinar o homem, a ser gente como gente deve ser. É isso que ele veio nos ensinar. Eu nunca vi Jesus fazer nenhuma palhaçada dentro da igreja. Eu nunca vi Jesus falar, reparou, nunca vi isso. Você já viu isso? Tem aqui na Bíblia? Eu nunca vi. Então, se ele não faz isso, eu tenho que ser imitador dele, como Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olhe para Paulo. Olha como fez Paulo. Olha como ele dirigiu a vida dele espiritual. Era um homem conhecido de todos. Pedro era conhecido, a sombra de Pedro curava. Irmãos, como é importante nós termos o fruto do Espírito em nós. As pessoas olharem para você e identificar você como crente só pelo cheiro. Que nós exalamos o bom perfume de Cristo. Como é importante isso, irmãos. Dentro da igreja qualquer um fica parecido com o santo. Aqui dentro é mole. Tu olha para o lado, todo mundo é crente. Mas só quem sabe da sua vida é Deus, querido. Só Deus. Verso 17 vai dizer para nós assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita onde? Igreja, você está aí, irmão? Ele habita convosco. O Espírito Santo habita em vós. Ele estará em vós.
Isso é uma promessa, o Senhor nos prometeu. O Senhor estava fazendo referência à pessoa do Espírito Santo, que o mundo não conhece. O mundo não conhece o Espírito Santo, a nós é dado entender sobre o Espírito Santo, porque ele habita em nós, irmãos. Aquele que tem um Espírito Santo, ele sabe quem é o Espírito Santo. Aquele que tem um Espírito Santo, ele não brinca com o Espírito Santo. Ele não faz do Espírito Santo uma chacota. Ele não brinca com o Espírito Santo, porque ele sabe que o Espírito Santo é Deus. Irmão, o Espírito Santo é Deus. Você entendeu isso? Ele é um vento, ele é Deus, ele não é menor, nem maior do que o Pai, nem menor, nem maior do que o Filho, ele é Deus, é trino, ele é Deus. Então nós temos que olhar para o Espírito Santo dessa forma, ele é Deus conosco, ele habita em nós. Eu digo sempre para a igreja, como é bom a gente deitar na cama e saber que tem alguém com você. E esse alguém é o Espírito Santo, que está ali com você, ele acorda com você, ele anda com você, aonde você está, ele está. Por isso que eu não gosto muito desse negócio, vem Espírito Santo, vem aonde, irmão? Ele já está. Como é que eu vou pedir para vir, aquele que já está comigo? Só se eu não creio que ele já está. Mas se eu sei que ele está comigo, eu digo, Senhor, Espírito Santo, se você fizer assim, você está dando um abraço no Espírito Santo, você entendeu? Ele habita em você, meu irmão. Como é bom a gente entender isso. Como é bom a gente entender quem é o Espírito Santo. Verso 18 ao verso 19, vai dizer assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, e ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Aí o verso 26 vai dizer: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aleluia. O ajudador, o Espírito Santo, ele nos ensina tudo a respeito da pessoa de Deus. Sabe por que você está aqui, irmão? Por causa do Espírito Santo. Não, pastor, eu me converti porque o pastor pregou uma palavra, e aí eu entendi a palavra. Irmão, deixa de ser bobo. De ser bobo. Você está aqui por causa do Espírito Santo. Ele te convenceu do pecado. O Espírito Santo te convenceu e te conscientizou de quem você era, que tu não valia nada, que você era condenado à morte eterna. O Espírito Santo te convenceu disso. E o Espírito Santo te convenceu que a salvação só em Jesus. Ele te convenceu. Você está entendendo isso, meu irmão? O Espírito Santo em nós é esclarecedor. Ele gera no coração dos que o recebem, ele gera sabedoria. Ele nos dá entendimento da palavra. Eu sempre digo que você quer ler a palavra de Deus, você quer entender essa palavra, busque o conhecimento no Espírito Santo. Não adianta você ler essa palavra como uma palavra qualquer, como um livro qualquer. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo pairava por sobre as águas, e disse Deus: haja luz, houve luz. Tu crê nisso, irmão? Pensa comigo, humanamente falando. Você está entendendo? Por que nós cremos nessa palavra? Por que nós cremos em tudo que está na Bíblia? Por causa do Espírito Santo. Porque humanamente, a Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura para o mundo, porque o mundo não tem o Espírito Santo, mas para nós é a palavra viva de Deus, para nós é revelação de Deus. Quando você lê a palavra, querido, no Espírito, irmão, dá para chorar. Teve um versículo que eu li, mas tão minúsculo, tão pequeno, irmão, que quando eu pensei naquele versículo eu chorava.
Sabe qual é o versículo, irmão? Jesus chorou. Digo, meu Deus, Jesus chorou. Jesus chorou, e eu como homem, às vezes eu me seguro para não chorar, porque eu sou homem. Aí eu olho para a Bíblia e digo, meu Jesus chorou. Meu Jesus chorou. Você consegue entender isso, homem? Macho, você consegue entender isso? Machão. A Bíblia diz que Jesus chorou. E eu quando li isso, você lendo isso, de qualquer maneira, em passant, parece que não é nada, mas leia do Espírito. Deixa o Espírito te revelar isso, apenas esse versículo. Jesus chorou. Que sentimento tem o meu Jesus? Ele chora, meu irmão. Ele é humano. Ele tem sentimento. Jesus chora, ele chora quando você chora, você entende isso, ele chora na tua dor, ele chorou na morte de Lázaro, ele chora, porque ele tem sentimento, e eu só entendi isso pelo Espírito. Eu disse, meu Deus, que coisa profunda essa lágrima rolando pelos olhos do meu Senhor. Como é profundo isso, irmãos. Amado, nós vivemos em um tempo muito difícil. Nós não podemos confiar naquilo que os nossos olhos estão vendo, irmãos. A gente vive um tempo de orfandade. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil. Mas o Senhor disse, eu não te deixarei órfão, meu filho. Eu não vou te deixar órfão. Eu vou enviar sobre vós o Espírito Santo. Então nesses últimos dias, nesses dias em que nós estamos vivendo, aonde o amor esfriou, aonde não há mais essa humanidade, o Senhor diz, meu filho, em meio a essa falta de amor, em meio a essa falta de compreensão, essa falta de unidade, eu não vou te deixar órfão. Eu vou enviar sobre vós o Espírito Santo. Nós vivemos os momentos mais difíceis do mundo, irmãos. Eu nunca vi um momento tão difícil quanto nós estamos vivendo, o momento em que o humano deixou de ser humano. Eu não sei se vocês viram agora a história do Juan, do menino Juan. Você viu a história dele? Que a mídia abafou, que a Globo abafou, todo mundo abafou. Um garoto que foi criado por duas, eu não tenho nada contra a vida dela, o problema dela foi criado lá por duas mulheres lésbicas, e ela diz que o garoto queria se tornar mulher. Sabe o que elas fizeram? Castraram o garoto, mataram o garoto. É nesse mundo de orfandade, nesse mundo da falta do amor, da falta da comunhão, da falta da unidade, é que o Senhor diz, meu filho, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o meu Espírito para ficar com vocês. Meu Espírito vai habitar em vocês. Então, em meio a tanta maldade, tanta ruindade que a gente vê, eu fico pensando nessa orfandade. Pai e mãe, irmãos, são os que protegem. Pai e mãe são os que formam. Pai e mãe são aqueles que alimentam, são as referências. E aí o Senhor está dizendo, nesse mundo em que vocês estão vivendo, onde não há mais a proteção, onde não há mais a formação, onde não há mais uma referência, eu vou deixar a vocês o Espírito Santo. Vocês não vão, igreja, vocês não vão ficar órfãos. Eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo, Ele vem, Ele ficará com vocês até a consumação dos séculos, até que a igreja seja arrebatada, porque eu creio no arrebatamento da igreja. Eu creio que Jesus está voltando. Quanto mais eu vejo essas coisas, mais eu vejo, Senhor, Tu estás à porta. O Senhor já está na porta. A porta já está se fechando, irmãos. Quanta maldade que se vê nesse mundo. E aí a gente olha para Deus e diz, Senhor, muito obrigado, porque eu não vou ficar órfão. Aleluia. Jesus disse que os dias seriam muito difíceis sem amor, irmãos. O próximo não é mais o próximo a ser amado. O próximo é o próximo a ser usado.
Aquele que nasceu para ser amado, hoje ele é usado. Eu chamo esses últimos dias dos dias da coisificação do ser humano. É o ser humano virando coisa. Você chega no hospital, não tem mais nada. Pessoas que são pagas para te dar a vida, hoje não estão nem aí para a tua vida. Não estão nem aí. Brincam com o ser humano. E é esse mundo que nós estamos vivendo. Tempo de orfandade. Aí eu fico pensando, nesse tempo, irmãos, em quem confiar? Nesse tempo de orfandade, para onde ir? O que fazer? Nesses últimos dias em que nós estamos vivendo, graças a Deus nós temos o Espírito Santo, que não nos deixará confundidos, irmãos. Não tem como enganar a igreja, você entendeu isso, irmão? Não tem como enganar aqueles que têm o Espírito Santo, porque o Senhor nos traz o conhecimento de todas as coisas. E eu posso te dar um recado, amada igreja, você não vai sair daqui assustado, mas as coisas vão piorar. Você pode dizer isso para essa bênção que está ao seu lado? A gente não gosta de falar isso não, né? Mas eu gosto. As coisas vão piorar. Pode falar para o teu irmão isso, meu irmão, vai piorar. Você acha que o mundo vai melhorar? O mundo continuará sendo o mundo. O diabo vai continuar sendo o diabo. E a questão é piorar cada vez mais. Então cabe a nós, igreja, que temos o Espírito Santo, nos unir e parar com essas divisões. Parar de pensar naquele que fala em língua, do que não fala, naquele que tem terno, que não tem terno. Irmão, em nome de Jesus, você é a igreja viva do Senhor. Nós somos a igreja, corpo de Cristo. Nós temos o Espírito Santo, Ele nos ensinará, Ele nos ajudará. O Espírito Santo, Ele nos capacita para a vida. Ele nos ensina a ser gente, irmão, gente como gente deve ser. O verso 26, ele vai dizer para nós assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Nesse tempo em que o humano deixará de ser humano, o Senhor nos ajudará a lembrar que nós somos humanos e devemos viver como gente. Que o Espírito Santo te lembre disso. Você é gente, então viva como gente. Ame, porque a nós foi dada essa capacidade de amar. Isso tudo é possível pelo Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo certamente nós não teríamos esse amor que nós temos uns pelos outros. Porque se a gente olhar para o irmão que está ao lado, irmão, e começar a pensar, a gente vai dizer assim: meu Deus, como é que eu vou amar essa pessoa? Aí o Espírito Santo, ele já gerou esse fruto no teu coração, amor. Amor. Você entende isso, querido? Amor. Nós estamos minimizando o Espírito Santo. Parece que a gente pega o Espírito Santo e colocamos dentro desse caixote chamado igreja, e a gente fica impressionado com os dons. Os dons nos impressionam. Se chegar um aqui e começar a fazer um monte de coisa aqui, a igreja fica impressionada. E eu louvo a Deus porque a nossa igreja, ela é uma igreja madura. Aqui não tem como enganar o povo, a não ser que você está sendo enganado aí fora. Mas não tem como enganar. Então a gente fica impressionado. A gente pega o Espírito Santo e a gente minimiza ele. João capítulo 16, verso 7 ao verso 8, vai dizer assim, irmãos. Eu já estou chegando ao final, tá, queridos? Segura só mais um pouquinho aí, por favor. Prometo terminar no horário. Hoje eu vou terminar no horário. Versículo 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Nós cremos em tudo no que diz a palavra, querido, por causa do Espírito Santo.
As coisas concernentes ao mundo espiritual, ela só pode ser crida por revelação do Espírito Santo. Sem a revelação é difícil crer. Nós cremos por causa do Espírito Santo. Você está aqui por causa do Espírito Santo. Verso 8 vai dizer para nós assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que o Espírito Santo converte, irmãos? Aquele quem Deus quiser. Como assim, pastor? É o que diz a Bíblia. Não sei o que estou falando não, tá, Ronald? Quer ver, Ronald? Abre aí, capítulo 6 de João. Volta lá um pouquinho. Olha o que diz a palavra de Deus, irmãos. Capítulo 6, no verso 44, vai dizer para nós assim, olha o que diz a palavra. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei naquele dia. Muitas vezes nós queremos enfiar Jesus na garganta dos outros, irmãos. Muitas vezes, Deus é tão tremendo, Deus pega uma pessoa no meio de uma família tão complicada, Deus pega aquela pessoa, salva, restaura, dá entendimento da palavra, aí essa pessoa se torna um chato de galocha. Deus te salva para você salvar a tua família, e através de você ser um cara chato, a família se dispersa, fica mais longe de Deus. A palavra do Senhor ela é bem clara, irmãos. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Não tente ser Deus. Você entende o que a palavra está dizendo? Não tenta ser Deus. Pastor, então não tem que pregar? Sim. Pregue a palavra, mas pregue a palavra com a sua vida, com o fruto do Espírito. Porque não é por muito falar, irmãos, mas são as suas atitudes, são as suas ações que vão ganhar aquele que está do seu lado. São as suas ações. Existe uma síndrome chamada de síndrome de Lúcifer. Muitas pessoas têm essa síndrome, querer ser Deus, porque Lúcifer queria ser Deus. Colocarei o meu trono acima do trono do Altíssimo, exaltarei o meu trono. Está louco. Há pessoas com essa síndrome, prega o evangelho, aí fica, rapaz, aceita Jesus, rapaz, vamos embora, aceita Jesus. Meu irmão, não é por força nem por violência, é por amor. Você entende, querida? Aí a pessoa faz o quê? Eu vou levantar a mão porque esse chato está me perturbando. Aí levanta a mão. Adiantou levantar a mão? E o coração? O coração tem que abrir, irmão. A conversão é aqui dentro. Não é um estereótipo, é o interior. Converte aqui e exala pelo estereótipo. Quando a palavra ela é ministrada, o Espírito Santo convence, e a gente fala assim, irmão, você que quer se render a Jesus, levante sua mão. A mão ela levanta automaticamente, irmão. Não é chutando a canela do outro. Levanta a mão, rapaz, tu está ouvindo o que o pastor está falando? A verdadeira conversão é pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Há apelos que são verdadeiras apelações. Só se converte se for pelo Espírito Santo, e a nossa função é pregar a palavra, e o resto é com Deus. Problema de Deus. Tem coisa que compete a nós, a outra é Deus. O Espírito Santo que habita em você, colocará a palavra nos seus lábios, e você pregará a palavra. E a conversão é problema de Deus. Amém, querido? Está entendendo isso? Aleluia. Então mostre pela sua conduta o que o Espírito Santo fez na sua vida, mas mostre com sabedoria. E eu estou finalizando, querido, venha por favor. A igreja está pensando que está acabando. Isso é uma estratégia. Isso é estratégia. Capítulo 16 de João, no verso 7, vai dizer assim para nós, irmão, para nós estarmos já caminhando já para o final, para encerrarmos. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for,
eu vou lhe enviarei. Esse Jesus que venceu a morte, irmãos, que ressuscitou mortos, esse Jesus que multiplicou pães e peixes, esse Jesus que acalmou o mar, e esse Jesus que cessou o vento, ele se deixou vencer por um prego, foi entregue à morte. Você está entendendo isso, irmão? Sabe por quê? Por amor a mim, por amor a você. Sabe por que nós sabemos disso? Porque o Espírito Santo nos revelou que aquela cruz era minha, era sua. Aquela cruz era para nós. E a palavra do Senhor diz que maldito é todo aquele que for pregado no madeiro. Ele se fez maldito por nós. E hoje a palavra do Senhor, ela diz para mim e para você: vinde benditos de meu Pai. Ele se faz maldito para nos chamar de bendito. Olha como Deus é maravilhoso. Quem te revelou isso? O Espírito Santo. Ele tinha poder para enviar um anjo e destruir aquilo tudo, irmãos. Tem poder para isso. Tem poder para dizer ao prego: não entra na minha carne, não entra. Tem poder para isso. Aquele que fez flutuar o machado, ele tem poder para qualquer coisa. Ele é poderoso, ele é o todo-poderoso. Mas a cruz estava no caminho de Jesus, estava no caminho dele, a cruz, para nós nos lembrarmos que aquilo era nosso mérito, nós merecíamos aquela cruz. 3 preguinhos venceram, e ele foi até a morte, mas ao terceiro dia o Senhor vence a morte, e hoje nós podemos dizer o que está registrado em 1 Coríntios 15, no verso 50 ao 57, leia comigo: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério, leia comigo: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Você crê nisso? Por que você crê? Porque o Espírito Santo te revela, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? Transformados, aleluia, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Leia comigo, irmão: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, você pode dizer graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tragada foi a morte. Nós podemos dizer isso com toda convicção, porque o Espírito Santo nos revela. Aleluia! Como é bom entender a pessoa do Espírito Santo. É Ele quem te revela que Jesus está voltando e que você é um cidadão do céu, e Ele nos transportou, Ele nos tirou desse reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso tudo é possível pelo Espírito Santo. Vamos nos colocar de pé, irmãos. O homem que não crê nisso, meu irmão, ele é vencido pela orfandade que assola o mundo, e ele se torna um punhado de carne acoplado em um punhado de ossos, movimentando por um punhado de músculo revestido de pele. É só isso que o homem é. Esse é o motivo porque muitos matam, muitas vezes por um tênis,
porque são apenas um monte de carne revestido de pele, que ocupa lugar no corpo, cheio de ossos. Não passa disso. Isso é a ausência de Deus, irmão. O que a gente vê nesse mundo que nós estamos vendo é a ausência de Deus. Sem Deus o homem comete as maiores atrocidades, coisas que a gente nem imagina, é surreal. O que houve com esse menino Juan é surreal. Não dá para entender, uma mente humana não entende isso. O ser humano, ele não entende, esse ser animal. Não dá para entender. O ministério do Espírito Santo é ensinar a gente ser gente como gente deve ser. Não é para promover crente, irmãos. O ministério do Espírito Santo não é para promover você num super crente. Não é para nos promover. Não seja como a maioria é. Deixa o Espírito Santo de Deus dirigir a tua vida. Deixa Ele ser Deus em meio às adversidades. Curve sua cabeça. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Espírito Santo Ele nos revela que nós somos filhos de Deus. Através do teu Espírito nós temos a remissão dos nossos pecados, porque o Espírito Santo Ele nos revela que somos pecadores. Que o Senhor, doce e adorado Espírito Santo, continue tratando conosco. Continue falando com a tua igreja, Pai. Que nós possamos ir para o nosso lar, ó Deus, mas que essa palavra venha a ruminar na nossa vida. Não permita que teus filhos percam uma vírgula do que foi falado. Não permita, Senhor, que o diabo venha roubar a semente que foi plantada no nosso coração. Muito obrigado por tudo, Espírito Santo. Continue tratando conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.